Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando esse conteúdo de Química Analítica. A gente vai dar continuidade nos nossos estudos sobre introdução, análise qualitativa e equipamentos de laboratório. Na aula anterior, nós vimos muitas informações, conceitos, métodos e tipos de análise qualitativa. Agora nós vamos nos debruçar sobre os equipamentos de laboratório. Mas antes, pessoal, deve ter se deparado com essa parte que fala sobre segurança em laboratório. Isso era conteúdo que nós veríamos na nossa aula prática. Porém, em função de toda a paralisação que nós tivemos, são aspectos que nós precisamos rever agora. Gente, uma hora nós vamos voltar, nós vamos ter aulas práticas. E vocês um dia vão trabalhar em laboratório de análises clínicas, em laboratório de controle de qualidade. E essas regras, se vocês ainda não se depararam com elas nesse momento do curso, são válidas para qualquer profissional que trabalhe em laboratório. Isso inclui vocês. Então, por favor, tenham, mesmo que a partir dessa videoaula, a máxima atenção a essas regras básicas de segurança em laboratório. Primeira de todas, gente, utilizar equipamentos sempre limpos. Nunca utilizar equipamentos que tenham algum tipo de danificação, estejam quebrados ou com algum trinco. E o que é que acontece? Muitos dos equipamentos que nós utilizamos são vidrarias, ou seja, são frascos e recipientes de vidro. Se eles estiverem com algum trinco e nós precisemos, por acaso, fazer algum procedimento de aquecimento na nossa amostra, o que vai acontecer com a vidraria? Ela está com um trinco que aparentemente é imperceptível, mas com aquecimento vai acontecer o que? A ruptura daquele frasco. Isso pode causar um acidente com alguma pessoa, tudo bem? Inclusive com vocês mesmos que estejam manipulando o material nesse procedimento. Então, muito cuidado em relação a isso. A questão da limpeza dos equipamentos é principalmente crítica quando nós estamos falando com vocês, profissionais de farmácia, em relação, por exemplo, ao fato de que vocês devem trabalhar, por exemplo, num laboratório de análises clínicas com amostras biológicas. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer uma amostra de um tecido humano e vai fazer uma análise em cima daquele tecido. Pode ser sangue, pode ser qualquer outro tipo de material. O que vai acontecer? Se a vidraria que você estiver usando tiver algum tipo de contaminação, isso vai cagar a sua análise. Você vai ter um resultado contaminado. Então, além disso, você vai causar diversos outros tipos de consequências desagradáveis para a pessoa ou para a entidade, a empresa, o que seja, que vai receber a resposta da sua análise, como para você mesmo, que você não vai ter o resultado correto. Então, primeira regra, equipamentos sempre limpos. Segunda regra, pessoal, todo mundo precisa conhecer as propriedades das substâncias que vai manipular. Vamos já falar com mais detalhes sobre isso logo mais. Segundo, terceiro, né? Nunca tocar, nunca cheirar e nunca provar o sabor dos produtos químicos, principalmente. Assim como criticamente de amostras biológicas. O que é que acontece? Tanto é que todo mundo precisa, como equipamento de proteção individual, utilizar óculos, máscara, luva, para justamente, se tratando-se de uma amostra biológica, evitar o que? Contaminação por bactérias que estão presentes no seu meio, por vírus que estejam presentes no meio que você está trabalhando.
ou no caso de substâncias químicas, uma boa parte das substâncias químicas manipuladas em laboratório tem uma alta toxicidade. Então, se você, por acaso, cheirar o vapor de uma dessas substâncias, pode ter consequências muito graves. Por exemplo, o benzeno, que é uma substância que evita se utilizar, mas ainda se utiliza em alguns métodos de análise, é uma substância extremamente tóxica. Se você inala o vapor daquele material, isso vai prejudicar a sua via aérea, e dependendo da quantidade que você inala, pode até ter sequelas e um risco grave à vida. Então, nunca tocar, nem cheirar, nem provar o sabor dos produtos químicos, por N motivos. Nunca. Quarto ponto, sempre utilizar óculos de proteção, luvas, jaleco ou guarda-pó de brim. Essa informação sobre o fato de ser brim é especificamente sobre os laboratórios de análises químicas, porque esse material ele suporta ataques de substância, ou seja, vamos supor que você esteja manipulando uma substância ácida. Por algum motivo, um resquício daquela substância cai sobre você, o que vai acontecer? Se você estiver utilizando um jaleco com guarda-pó de nylon ou poliéster, qualquer outro material polimérico, aquele ácido vai atacar o tecido e o tecido vai grudar na sua pele e vai queimar você. Então, em laboratório de análises químicas, sempre utilizar jaleco ou guarda-pó de brim, beleza? No caso dos nossos experimentos, que nós desenvolveremos nas aulas práticas, isso daí não vai ser necessário. Penúltimo ponto, nunca deixar frascos abertos ou em locais que possam cair, justamente pelos motivos que eu citei agora há pouco, a questão da toxicidade das substâncias, a questão das substâncias serem corrosivas, como é o caso do benzeno, que eu acabei de citar, de ácido, de base forte. Então, nunca deixar os frascos abertos em locais que possam cair, que pode causar acidente. No caso dos frascos abertos, acidentes no laboratório inteiro. Tudo bem? Penúltimo ponto, sempre deixar o sistema de exaustão aberto, justamente pela mesma questão, porque no procedimento você vai ter, de alguma maneira, deixar o frasco aberto em algum momento. Seja só para retirar uma certa quantidade de volume daquele frasco. Independente de você, após retirar aquele volume, você tampar o frasco ficou por um determinado momento aberto e os vapores daquela substância vão sair. Então, com isso, precisa usar o sistema de exaustão para esses vapores saírem do laboratório, senão vão causar danos às vias respiratórias, irritação na pele das pessoas que estão naquele ambiente. E, finalmente, sempre manter um extintor de incêndio ao alcance, porque de fato pode acontecer algum acidente, ou falha de equipamento, curto-circuito, e isso pode ser minimizado se nós tivermos um extintor ao alcance, tudo bem? Então, outro aspecto é sempre ter atenção aos pictogramas. Os pictogramas são esses símbolos que eles estão presentes principalmente nos rótulos das substâncias. Então, cada pictograma tem um significado e isso dá um alerta sobre o tipo de reagente que você vai manipular. Com esse pictograma, o primeiro aqui, aponta que essa substância, como vocês estão vendo, corrói uma superfície. Portanto, trata-se de um material corrosivo. Se entrar em contato com a pele, vai causar um acidente muito grave. Por exemplo, um ácido corrói o tecido da pele, causando queimaduras gravíssimas. Segundo o pictograma aqui, é muito clássico, né? Você observa essa caveira e os ossos, você sabe que é um material tóxico. Então, a quantidade que você entra em contato, seja por inalação ou por ingestão, significa morte, entendeu? Então, cuidado a esse pictograma. O pictograma, esse aqui também é muito claro, essa chama indica que é um material inflamável. E finalmente esse último pictograma indica que se trata de um material radioativo, ou seja,
dependendo da quantidade que você for manipular, com certeza você vai estar sujeito a efeitos nocivos da radiação. Né? Outro detalhe importante é ter atenção ao FISPIC. O que é o FISPIC? Todo laboratório profissional ele tem isso aqui que é uma ficha da informação de segurança para produtos químicos. Ou seja, todo produto químico que está em um laboratório, e aí eu estou falando qualquer laboratório mesmo, seja um laboratório de análises clínicas ou de controle de qualidade de uma empresa, etc. Todo laboratório vai ter essa ficha aqui que contém todas as informações que o profissional, nesse caso você, precisa saber antes de manipular aquele determinado reagente. O nome contém a identificação da empresa, de onde que esse reagente foi comprado, qual a empresa que fabricou, telefone de emergência caso aconteça um acidente, quais são os tipos de perigo relacionados à inalação, contato com a pele, com os olhos, com a ingestão, a composição do reagente, tudo que se precisa fazer, inclusive as medidas de primeiros socorros para cada risco. Tudo bem? Além do FISP, muitas empresas elas contam também com a classificação do material, do reagente, de acordo com os níveis de risco que eles apresentam. É a classificação recomendada na União Europeia que muitas empresas hoje adotam, tudo bem? Muitas empresas que produzem reagentes e, portanto, nos rótulos dos reagentes contém essas informações. Então, nós temos riscos relacionados a agentes explosivos. Explosivos, claro, podem causar uma explosão, né? Oxidantes, que são reagentes que podem provocar efeitos nocivos da oxidação ao organismo, como, por exemplo, envelhecimento precoce, etc. Agentes inflamáveis, que são aqueles que entram em combustão muito facilmente. Agentes tóxicos, que são aqueles que, em algum grau, podem causar danos à vida. Tudo bem? Agentes corrosivos, como eu citei o exemplo dos ácidos e das bases que atacam as superfícies, ou seja, podem causar queimaduras gravíssimas. Agentes irritantes, que são aqueles que, em certo nível, podem provocar irritação na pele, irritação nas vias aéreas. Agentes alergênicos, que são aqueles que uma certa quantidade de pessoas apresenta alergia a eles, e isso tem que estar descrito no rótulo do material. Agentes carcinogênicos, sim, muitos dos reagentes que se trabalham em laboratórios são reagentes carcinogênicos, ou seja, o contato com eles, a exposição por um longo período é comprovada de provocar o câncer, assim como agentes mutagênicos, ou seja, que não só provocam o câncer a longo prazo, como provocam um nível acelerado de mutações nas células, não só de seres humanos, como também de outros animais. Agentes tóxicos à reprodução, sim, isso acontece muito também. Tem um reagente muito específico, que é a anilina, que é um dos reagentes que são tóxicos à reprodução. Em qual sentido? É justamente um material com o qual os homens não gostam de trabalhar no laboratório ou evitam trabalhar porque é sabido que é um reagente que provoca, além de infertilidade, problemas ao sistema reprodutor masculino, né? Então, é um dos exemplos de reagentes que são tóxicos à reprodução humana. Por quê? Porque provoca a inativação da função sexual masculina. A piridina é o maior exemplo deles, inclusive. Tá? E também tem muitos outros reagentes tóxicos ao meio ambiente, né? Ou seja, que vão provocar, em algum nível, danos ambientais. Tudo bem? Ou seja, danos aos seres vivos de um determinado sistema ecológico. Portanto, não podem ser descartados diretamente na natureza. Então, atentamos para a segurança em laboratório
Vamos falar agora dos equipamentos de laboratório, ou seja, quais são, afinal, aqueles dispositivos que são utilizados para o desenvolvimento das análises químicas. Vamos falar aqui dos equipamentos mais simples, tudo bem? Por quê? Na química analítica qualitativa, como nós estamos interessados primariamente na identificação de se um determinado analito está presente numa amostra, nós temos procedimentos relativamente simples de análise, que requerem, igualmente, equipamentos simples. Então, nós vamos começar, nessa parte da disciplina, vendo os equipamentos mais simples. E, posteriormente, nós vamos ver que, atualmente, existem técnicas muito mais complexas que utilizam o espectro eletromagnético, que utilizam a cor, que utilizam a radiação ultravioleta para identificar substâncias. Aí são equipamentos mais complexos, nós vamos ver em partes futuras na disciplina. Agora vamos debruçar sobre os equipamentos mais simples de laboratório que todo mundo tem que saber. Todo mundo mesmo, tudo bem? Primeiro de tudo é o bico de Bunsen. Nós vimos, na aula anterior, que uma das formas de identificar elementos químicos em amostras é através da ignição da amostra. Então, como que é feita a ignição no laboratório? A ignição é feita com esse dispositivo aqui, o bico de Bunsen. E é basicamente uma composição semelhante, melhor dizendo, tem uma estrutura semelhante à da boca de um fogão. Ou seja, você tem uma entrada de gás aqui pela lateral, e aí tem uma entrada de ar aqui nessa outra lateral. O que vai acontecer? O gás e o ar entram para esse bico, e o que você precisa fazer? A ignição, ou seja, ligar esse equipamento usando um dispositivo que causa ignição, ou seja, uma faísca elétrica, uma pequena chama de fósforo, de isqueiro, e aí vai sair a chama aqui para esse bico, tudo bem? Portanto, o bico de Bunsen é utilizado para o aquecimento de materiais não inflamáveis. Máxima atenção nesse aspecto, não inflamáveis, ou seja, nunca utilizar qualquer tipo de material que seja inflamável no bico de Bunsen, porque vai provocar uma explosão. Se nós quisermos utilizar o bico de Bunsen para analisar uma amostra sólida, que não é inflamável, podemos utilizar. Devemos utilizar, no caso, para identificação de elementos químicos. Então, é para isso que o bico de Bunsen serve, para aquecer materiais não inflamáveis. Então, sabemos que esse cara é a fonte de aquecimento, mas onde que nós colocamos a nossa amostra? A amostra é colocada aqui, ó. Ela é colocada na tela de aquecimento. A tela de aquecimento é essa malha que fica aqui, ó, sobre um tripé de ferro. A tela de aquecimento é uma malha de fio de metal que tem no centro o material adequado ao aquecimento. Ou seja, esse material aqui, que fica no centro da tela, é um material que não é nem inflamável nem combustível. Ou seja, você vai poder colocar a sua amostra aqui no centro e colocar o bico de Bunsen aqui embaixo para aquecer, e você vai conseguir identificar, por exemplo, um elemento químico a partir de ignição, ou poderá utilizar esse conjunto para qualquer propósito de aquecimento, tudo bem? Outro equipamento são o suporte, as garras e argolas de ferro. O suporte é essa estrutura que está aqui, essa barra de ferro vertical e essa chapa que sustenta essa barra aqui embaixo. Para que ela serve? Para que o suporte serve? Esse suporte serve justamente para colocar essas garras aqui, ou essas argolas, que nós utilizamos para prender frascos, tudo bem? Ou seja, eles servem para montar e sustentar outros aparelhos de laboratório. Nós vamos ver posteriormente que um desses aparelhos é a bureta. E a bureta, ela precisa estar segura por um determinado suporte para que nós possamos utilizá-la. Então, onde que nós colocamos a bureta? Colocamos a bureta aqui, presa por meio dessas garras, nesse suporte, em procedimentos de volumetria principalmente. Bem, então, entendido o que é bico de Bunsen,
que é tela de aquecimento e o que são o suporte, as garras e as argolas de ferro. Qual a diferença de suporte para... qual a diferença de argola para garra? Garra é essa menorzinha, que serve para segurar justamente frascos menores, como as buretas, e as argolas são essas estruturas maiores que servem para segurar frascos maiores, como balões volumétricos, que nós vamos ver para frente o que são. Dando continuidade, nós temos equipamentos de vidro, são as vidrarias, né? O primeiro deles é o tubo de ensaio. O tubo de ensaio ele é utilizado para o teste de reações em pequenas quantidades de reagentes. Esse frasco aqui, que tem esse fundo abaulado, que muita gente já deve ter visto, principalmente todo mundo que já fez uma exame de sangue, viu que a amostra coletada é vertida aqui no tubo de ensaio, né? O tubo de ensaio ele serve justamente quando nós temos pequenas quantidades de amostra para tratar. Tudo bem? O vidro de relógio é outra vidraria que é usada para pesagem de amostras. Também é utilizado para evaporar quantidades pequenas de amostras. Então, o que você faz? Quando você vai pesar uma determinada amostra, você coloca direto o material da amostra em cima da bandeja da balança? Claro que não. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar utilizar esse vidro de relógio para colocar a sua amostra aqui dentro e aí você pesa a quantidade de amostra colocando o vidro de relógio sobre a balança. Tudo bem? Outra vidraria que é muito utilizada é o Erlenmeyer, que nós utilizaríamos na nossa primeira aula prática. O que é o Erlenmeyer? Esse frasco aqui, ó. Esse frasco aqui que tem esse formato de cone, né? Um cone com fundo chato. Ele serve para preparar e guardar soluções. Qual é a utilidade desse formato do Erlenmeyer? A utilidade é a seguinte. Por ele ter esse formato cônico, é possível que nós consigamos girar aqui, ó, o Erlenmeyer fazendo movimentos circulares para homogeneizar uma mistura. Então essa aqui é a grande função do Erlenmeyer, você preparar uma solução porque esse formato ele favorece bastante a mistura. Então é a vidraria mais utilizada nos procedimentos de volumetria que nós veremos mais adiante. E é a vidraria mais utilizada para preparar soluções. Outra vidraria que nós temos é o balão de fundo chato, que também serve para aquecer e preparar soluções. Vocês estão vendo aqui que, como o nome diz, tem um formato esférico, como de um balão, porém o fundo dessa vidraria é chato. E por que o fundo é chato? O fundo é chato justamente para que possamos colocar esse frasco contendo uma solução sobre uma chapa de aquecimento. Esse fundo plano serve justamente para que nós coloquemos esse frasco sobre uma chapa e possamos assim aquecer a solução que está contida aqui dentro desse recipiente. Já o balão de fundo redondo, ele, como o nome diz, é um balão, ou seja, tem um formato esférico, mas tem um fundo redondo, ao contrário desse primeiro frasco aqui. E para que ele serve? Por que ele tem esse formato aqui inteiramente redondo? Se por um lado o balão de fundo chato tem esse fundo que permite o aquecimento da solução que está dentro dele em chapas, o balão de fundo redondo permite o aquecimento homogêneo em um banho, como por exemplo um banho-maria ou uma manta de aquecimento. Ambos os casos permitem que todas as paredes ao redor do frasco sejam igualmente aquecidas, de forma bastante homogênea. Com isso, o balão de fundo redondo é muito mais apropriado para propósitos de aquecimento mais homogêneo. Tudo bem? Então, esse é o balão de fundo chato e esse é o balão de fundo redondo. Além deles, nós temos o volumétrico. Nós vamos já ver daqui a pouco. Detalhe importante. Como nós acabamos de falar, precisa de algum meio que faça
o líquido ser sugado de baixo para cima para que entre no interior desse frasco. Então, que equipamento que a gente precisa utilizar junto com a pipeta para sugar os líquidos para dentro dos frascos? Nós utilizamos a pera, esse equipamento aqui. Esse equipamento é basicamente uma câmara de ar que funciona de que forma? Atenção aqui no apontador. Nós secamos essa câmara de ar apertando essa bolinha aqui do meio, essa bola aqui. E o que acontece? Uma vez que essa câmara de ar está inteiramente seca, ao apertar essa parte daqui, nós conseguimos fazer o líquido subir para dentro da pipeta. Para isso, esse orifício daqui de baixo tem que estar acoplado com o orifício de cima da pipeta, como a gente está vendo aqui nesse exemplo. A pera fica aqui nessa posição daqui de cima da pipeta, e à medida que nós apertamos esta partezinha aqui, o líquido vai subindo de baixo para cima. Beleza? Nós veremos isso com detalhe no laboratório, tá? Como que nós utilizamos direito a pera. E aí como que você faz depois que você transferiu o líquido para dentro da pipeta e quer transferir para outro frasco? Basta também apertar esse mesmo... basta apertar essa parte aqui da lateral, que quando você apertar essa parte da lateral, a câmera vai secar. Porém, o líquido vai começar a cair daqui de dentro da pipeta para outro frasco. Tudo bem? Então é assim que você usa a pera para sugar o líquido para dentro da pipeta e para depois expulsar o líquido de dentro para fora. Tudo bem? Alternativamente, a pera, na verdade, boa parte dos laboratórios mais estruturados de hoje em dia utilizam esse outro equipamento aqui, que é o pipetador. O pipetador ele serve justamente para sugar os líquidos de dentro para dentro dos frascos volumétricos. Ou seja, ao invés de você utilizar uma câmara de ar, que é pouco precisa, você utiliza esse equipamento que faz com que você sugue com uma boa precisão o líquido de fora para dentro da pipeta. Com qual vantagem? Geralmente a pera, como é uma câmara de ar, se desgasta com o tempo. E à medida que ela se desgasta, pode acontecer de, ao invés de você sugar só líquido para dentro da pipeta, você acaba sugando também bolhas de ar, o que prejudica a sua medida. O pipetador geralmente não tem esse problema. Então, essa que é a função da pera e do pipetador: sugar líquidos para dentro dos frascos volumétricos. Nesse caso, estamos falando da pipeta. Como eu falei, graduada mede uma medida de volume variável. Depende de qual marca de volume você colocou de líquido dentro da pipeta. A pipeta volumétrica não é assim. Ela utiliza, assim como o balão volumétrico, um volume de líquido fixo. Tudo bem? Portanto, sempre que você tiver um frasco volumétrico de volume fixo, ao invés de volume graduado, tenha certeza que essa medida de volume sempre vai ser mais precisa que a graduada. Finalmente, nós temos a bureta, que é utilizado para medir volume de líquido em escoamento. Ou seja, é um procedimento que é utilizado em volumetria. Ou seja, quando nós não sabemos que volume de líquido que a gente vai usar. Ou seja, exemplo, vamos dizer que nós precisamos encontrar a quantidade de ácido que está presente numa solução. O que nós fazemos para isso? Uma das técnicas utilizadas é a volumetria de neutralização, ou seja, nós neutralizamos aquela solução ácida utilizando uma solução básica. E utilizamos a medida de volume necessária para neutralizar a amostra ácida como uma forma de calcular indiretamente quanto de ácido que tinha
dentro daquela solução que era a nossa amostra ácida inicial. Ou seja, para isso que serve a bureta, para você medir volume de líquido em escoamento, ou seja, quando você não sabe quanto de volume que você vai utilizar, tudo bem? Nós vamos ver isso com mais detalhes no laboratório. Atenção em relação à posição do menisco, pessoal. O que acontece? Esses equipamentos que eu falei, a proveta, o balão volumétrico, a pipeta graduada, a pipeta volumétrica, a bureta, todos eles vão apresentar essa característica aqui. Vocês estão observando nessa figura. Todo líquido apresenta capilaridade. O que é capilaridade? É a característica que os líquidos têm de se aderir às paredes de um tubo. Como vocês viram, nos frascos volumétricos, nós temos basicamente tubos, não é verdade? Então, se nós temos tubos nos frascos volumétricos, o que vai acontecer? Vai se formar esse olhinho aqui que nós chamamos de menisco. Essa superfície curva de um líquido na sua interface com a atmosfera. Ou seja, sempre que nós tomarmos uma medida de líquido para dentro de um frasco, vai acontecer de se formar essa superfície curva. E aí, pessoal, o que a gente precisa identificar em relação a essa superfície curva? Para que nós tomemos uma medida de volume exata, você não tem que estar olhando para a superfície curva, nem de cima e nem de baixo. E se você olhar de cima ou olhar de baixo a superfície curva, você vai ter uma medida diferente. Olha aqui, ó. Olhando de cima, você está vendo aqui uma medida de 12,7. Você olhando aqui de baixo, vai ter uma medida de quase 12,6. E aqui, na verdade, uma medida... Isso. Uma medida de quase 12,6. Agora, se você olhar em 90 graus ao menisco, o que vai acontecer? Você vai ter a sua medida correta. Portanto, sempre que forem fazer medidas com os equipamentos volumétricos, não olhar para o menisco nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Sempre essa posição aqui perpendicular ao menisco. Okay? Então, entendido os equipamentos volumétricos, os equipamentos como bico de Bunsen, tela de aquecimento, suportes e as vidrarias, vou dar continuidade agora em outros equipamentos. Tá? A gente vai olhar agora para os equipamentos de cerâmica. Os equipamentos de cerâmica, eles são utilizados nos procedimentos de aquecimento. Um deles é esse aqui, é o cadinho de porcelana. Ele é utilizado para quê? Para aquecer ou fundir sólidos a altas temperaturas. Como a temperatura que você vai sujeitar a amostra é extremamente alta, você não pode utilizar qualquer material para conter a amostra. Ou seja, você não pode utilizar um plástico de vidro para aquecer aquela amostra. Então você precisa de um material refratário, que no caso é a cerâmica, ou melhor dizendo, a porcelana. Então é para isso que serve o cadinho de porcelana, para aquecer ou fundir sólidos a altas temperaturas. Outro equipamento de porcelana é o triângulo de porcelana, que é utilizado como suporte para esses cadinhos. Ou seja, ao invés de nós utilizarmos uma tela de aquecimento, quando nós formos aquecer a alta temperatura usando de bico de Bunsen, nós vamos utilizar esse triângulo de porcelana para o quê? Colocar o cadinho aqui no meio e aquecer com o bico de Bunsen aqui embaixo. Beleza? Finalmente, nós temos também a cápsula de porcelana, que é um equipamento utilizado para concentrar e secar soluções. Porque o que acontece? Muitas soluções, misturas que contêm líquido, precisam ser secas para nós analisarmos a amostra. Lembram que nós vimos na aula anterior? Procedimentos de preparação da amostra. Pode ser que um determinado procedimento de preparação da amostra consista numa secagem.
E como que você seca? Geralmente você seca utilizando um forno, que nós chamamos de mufa. E esse forno está também a altas temperaturas. Então você vai utilizar uma vidraria para colocar sua amostra dentro do forno? Claro que não. Se você utilizar um equipamento de vidro, você vai quebrar o equipamento. Então, por isso que se utiliza uma cápsula de porcelana para esse propósito, tudo bem? Finalmente, o almofariz e o pistilo são equipamentos utilizados para triturar sólidos. Esse aqui, ó, é o almofariz e esse aqui, esse bastão, é o pistilo. É basicamente um pequeno pilão, né, que você utiliza para macerar, ou seja, para triturar um sólido, tudo bem? Você coloca a amostra que está na forma de sólidos de grãos maiores, mas você precisa preparar essa amostra utilizando grãos menores. O que você faz? Coloca a amostra com grãos maiores aqui dentro e utiliza o pistilo para macerar aquela sua amostra. O que vai acontecer? À medida que você vai macerando, você vai formando partículas sólidas menores, porque você vai triturando aquele material. Tudo bem? Então, para isso que servem o almofariz e pistilo.